11 crianças e adolescentes com mais de 10 anos de idade aguardam por um lar em Passo Fundo. Mas olha só, enquanto isso, mais de 100 famílias estão neste momento habilitadas para adotar alguém, uma dessas crianças, no Cadastro Nacional. Os números não batem e a gente sabe que a faixa etária é um dos fatores que influencia esse processo. Para a gente entender melhor a questão da adoção tardia, nós convidamos a promotora de justiça, a Clarissa Amélia Simões Machado, que ontem à noite, inclusive, em uma reunião discutia este assunto. Vamos entender também um pouco dos resultados deste encontro. Doutora Clarissa, seja muito bem-vinda ao PFTV. Por que existe essa disparidade nos números que nós acabamos de apresentar? Pois é, Thaís, eu sempre costumo colocar que o Cadastro Nacional de Adoção é um instrumento a serviço do sistema de justiça, criado para nós darmos pais a crianças e adolescentes que nunca os tiveram ou que os tiveram e por alguma razão perderam. E não para nós darmos filhos àqueles que não podem gerá-los. Então, são situações bem distintas e, na verdade, a grande maioria dos habilitados no Cadastro Nacional para Adoção, eles se habilitam porque querem ter o seu filho biológico e não conseguiram ter por algum motivo. Existem aqueles que se habilitam por outras razões, mas a maioria é por isso. E nessa perspectiva querem adotar crianças recém-nascidas ou com uma faixa etária ainda muito reduzida, até 3, 4 anos, enfim. E a realidade que temos nas casas de acolhimento são crianças e adolescentes de idade maior. Os bebês, as crianças pequenas, eles saem muito rápido em adoção. Mas os que têm idade mais avançada, por vezes não conseguimos reinseri-los na família natural, porque a situação de violação de direitos é muito grave, e também não conseguimos colocá-los em adoção. Então, o Poder Judiciário Gaúcho desenvolveu um projeto chamado Dia do Encontro, que visa estimular a adoção tardia, propiciando um encontro em um momento assim de recreação, de descontração, preparando os acolhidos para estarem nesse encontro, sabendo que lá estarão os pretendentes à adoção, preparando os pretendentes à adoção para também estarem lá, para que talvez se conhecendo, interagindo, desperte um interesse em ampliarem essa faixa etária, que geralmente vai até os 4, 5 anos, para uma faixa etária a partir de 10 anos. Seria uma maneira de tornar esses futuros pais um pouco mais flexíveis com relação à idade e também vencer uma primeira barreira que já é o do encontro. Por isso a reunião de ontem à noite. A reunião foi primeiro com esses habilitados no Cadastro Nacional de Adoção para explicar o projeto, para estimulá-los, né? Porque na experiência que tivemos em Porto Alegre houve resultados muito bonitos, assim, porque acabam se interessando, se encantando, despertam o interesse. O primeiro encontro é só para se conhecerem. Se conhecendo, se percebe que há uma possibilidade de prosperar uma aproximação, aí se faz todo um outro momento, preparando a criança, o adolescente, preparando a pessoa habilitada para avançar nesse processo de autoconhecimento. Doutora Clarissa, pela sua vivência, quais seriam os outros empecilhos para a adoção, além desse da idade, né? Uma criança com 8, 10 anos tem mais dificuldade em ser adotada? É pela faixa etária, propriamente dita, às vezes porque associado à idade existe uma deficiência física ou mental, e também porque às vezes existem grupos de irmãos, sendo que na hipótese de grupos de irmãos nós podemos até em último caso dividir os irmãos, mas às vezes são grupos de irmãos de adolescentes, por exemplo. Então, são aspectos que estão mais relacionados ou a alguma deficiência ou à faixa etária mesmo. Havendo esse encontro em maio, no dia 25, Dia Nacional da Adoção, há uma grande possibilidade deste descompasso diminuir. Se pode pensar em fechamento, talvez, de uma das casas de acolhimento, que é o local onde hoje essas crianças estão. O ideal é que não existissem essas casas, que nós pudéssemos manter em seus lares, ou manter em família acolhedora, ou mesmo em guarda subsidiada, em seus familiares extensos, né? Mas claro que com a dinamização do sistema de justiça, com o fortalecimento da rede de proteção, trabalhando na prevenção, reduzindo o número de acolhimentos,
a expectativa é que um dia possamos ter menos casas de acolhimento, sim. Que bom. A gente segue acompanhando a pauta adoção, ela é muito importante para o PFTV. Muitíssimo obrigada, doutora, pelas informações. Obrigada. Obrigada.